Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja conosco no meditar da sua santa palavra. Amém. Uma das promessas que eu acho assim que é muito querida por todas as pessoas e também consoladora, a primeira certamente nós sabemos que é a promessa e o cumprimento do envio do Salvador Jesus. Essa é a maior promessa que Deus já fez para nós e cumpriu. A segunda promessa, que eu considero assim a mais querida e consoladora, eu tenho certeza que vocês também, é essa promessa de Deus, de estar presente, estar conosco, caminhando conosco e cuidando de nós. Isso é muito importante na nossa caminhada. E essa é uma das promessas que mais é reafirmada na palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus, Deus ele reforça essa promessa. Eu quero trazer aqui alguns textos para lembrar isso. Já lá no Antigo Testamento, olha o que Deus diz em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Olha, vários detalhes importantes para a nossa caminhada que Deus traz nesses dois versículos. Já no início, eu tenho visto o que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Veja, Deus ele vê o que nós passamos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E a vida de cada um de nós ele conhece. E ele sabe o que nós passamos. E aí ele continua: eu tenho ouvido o seu pedido de socorro. Deus ouve quando nós clamamos a ele. E ele não fica indiferente, olha a sequência. Sei que estão sofrendo e por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los ao Egito, do Egito para uma terra grande e boa. Então Deus vem até nós e ele caminha conosco. Veja a ênfase: eu desci para libertá-los e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Ele deixa muito claro que ele faz isso. Ele não fica indiferente diante da nossa situação e ele está conosco. Ele cuida de nós. Essa é a promessa que ele traz aqui em Êxodo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui que eu esqueci. O próximo texto é o texto de Isaías, um texto maravilhoso também. Isaías 41. Eu vou ler do versículo 8 ao 13, e é importante que esse texto, ele foi escrito, não sei quem lembra do contexto, ele foi escrito a um povo que vivia completamente angustiado e com muito medo. Horas por causa da Babilônia e horas por causa do exército assírio, que era um dos exércitos mais temidos na época. Quem se recusasse a abaixar as armas e se render ao exército assírio, sabe o que eles faziam? Enquanto a pessoa ainda estava viva, eles arrancavam a pele da pessoa, para mostrar quem afronta eles o que vai passar. Então era um exército completamente temido, ninguém conseguia nem ouvir falar do exército assírio. E eles estavam então angustiados e com medo desse contexto todo. E olha o que Deus relembra diante dessa situação que eles estavam vivendo. O Senhor Deus diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Então aqui Deus reforça aquilo que ele já havia dito desde Êxodo.
que Ele estaria conosco, que Ele cuidaria de nós, mesmo em contextos como esse que o povo de Isaías estava vivendo ali naquele momento. E Jesus também, vocês devem lembrar, um pouco antes de subir ao céu, quando Ele completou toda a sua obra, já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, e um pouco antes da sua ascensão, Ele traz esse recado aqui. E lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Novamente, agora Jesus reforçando algo que já vinha sendo dito desde o livro de Êxodo. Agora Jesus reforça dizendo: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ainda, mais um texto, para deixar ainda mais claro. Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, Deus diz através do autor de Hebreus, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E isso, até quando? Isso é válido só para a época deles? Só no tempo do Antigo Testamento? Só no tempo de Jesus? Nos primeiros séculos? Não, olha ali, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso quer dizer o que para nós? Que nós estamos incluídos nessa promessa, de Deus estar conosco, de Deus cuidar de nós. Por isso é tão importante a gente relembrar isso, é válido até os dias de hoje. E por isso que nós cristãos, nós confiamos, nós cremos, nós temos a certeza que Deus cuida de nós diariamente. E por vezes vocês vão concordar, eu acredito, fica bem claro isso, que Deus está cuidando de nós. Por vezes acaba ficando um pouquinho embaçado, e é nesses momentos que nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança, apesar das aparências que podem procurar mostrar o contrário, podem procurar mostrar que Deus não está cuidando de nós, mas pelo contrário, nós temos a certeza que Deus cuida de nós em todas as situações. E normalmente, quando nós temos certeza que Deus está agindo, que situações na nossa vida hoje que a gente diz, aqui Deus está agindo, eu não tenho dúvida nenhuma. O que precisa acontecer para que nós tenhamos essa certeza? Geralmente, algo sobrenatural. Quando algo inexplicável acontece, aí a gente acredita que Deus está agindo. Quer dizer assim, então, se eu fui curado, por exemplo, eu tenho uma enfermidade, eu fui curado através de uma medicação, aí não é Deus, aí é ciência. Geralmente a gente pensa nisso, porque quem me curou foi a ciência através da medicação. Se foi um milagre, algo inexplicável, aí foi Deus que agiu. Normalmente a gente tem esse pensamento diante de nós. E isso é um problema por quê? Por que isso pode ser um problema? Porque com esse pensamento a gente pode limitar demais a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus cuidar de nós. E também porque se eu não entendo toda a extensão do cuidado de Deus, eu vou deixar de receber o conforto que esse cuidado de Deus traz para mim, e eu não vou agradecer a Ele como deveria. Então tem esses dois riscos, limitar a ação de Deus e também deixar de receber o conforto que o cuidado de Deus traz e não agradecer a Ele como deveria agradecer. Por isso nós queremos relembrar o dia de hoje, qual que é essa extensão do cuidado de Deus. Nós queremos relembrar isso, a palavra relembrar é importante, que a gente sabe, a gente só precisa relembrar mesmo. E eu quero fazer isso destacando 5 pontos. Pelo menos 5 maneiras de Deus cuidar, que a palavra de Deus mostra que Deus está cuidando de nós. E a primeira maneira é através da criação. Vocês conseguem perceber na criação o cuidado de Deus? Aqui muitas vezes a gente acaba não percebendo, ou não presta atenção no cuidado de Deus através da criação. Porque quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo de uma forma sábia, para que a vida seja possível, para que a vida fosse protegida por Ele, e para que a vida fosse cuidada por Ele. Olha exemplos bem simples. A chuva. Quem já pensou no cuidado de Deus através da chuva? Quem que envia as chuvas? Vamos ver o que a Bíblia fala.
Salmo 65, versículo 9. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e o tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios e assim a terra produz alimento. Mais um texto, Salmo 67, 6. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. E ainda mais um. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também o alimento para vocês e enche o coração de vocês. Agora eu acho que a gente não tem mais dúvida de quem envia as chuvas, né? Por mais que possam ser inventadas teorias, a palavra de Deus é muito clara, quem envia as chuvas. E Deus, Ele coloca esse mecanismo na sua criação, que é o sol, a chuva, as estações, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por qual motivo? Que apareceu aqui no Salmo, né? Assim a terra produz alimentos, produz frutos, produz alimento, e o alimento é algo essencial para que a vida aconteça, para que a vida possa ser mantida, e é Deus que age então por detrás disso, quando Ele cuida de nós, fazendo com que a terra então produza os alimentos. Outros exemplos de Deus usando a criação para cuidar de nós. O conhecido episódio do Jardim do Éden, né? Logo após a queda em pecado, o que aconteceu com Adão e Eva? Algo bem interessante. Até o momento eles não sabiam disso. A partir da queda, eles perceberam que eles estavam nus. E aí o que aconteceu? O texto diz que Deus fez roupas para Adão e Eva. E chama a atenção do que Ele fez roupas para Adão e Eva. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher vestirem. Veja, Deus Ele poderia ter feito simplesmente diferente. O que nós confessamos no credo apostólico? Deus Pai Todo-Poderoso. Ele poderia simplesmente ter falado que se faça roupa para Adão e Eva, e eles estariam vestidos. Ele poderia ter feito dessa forma, mas Ele não faz. Ele usa a criação para cuidar do seu povo. E aí Ele está dando um recado. Nós sabemos que Adão e Eva falharam. Quando Deus deu roupa para eles e cuidou deles, Ele estava dando um recado. Vocês falharam, mas eu vou continuar cuidando de vocês mesmo assim. E como eu vou fazer isso? Através da criação. É ali que eles poderiam ter certeza que Deus continuaria cuidando deles. Ainda mais um episódio, também bastante conhecido, a Arca de Noé. Aqui de novo, Deus poderia ter dado a arca pronta para eles. Poderia talvez ter arrebatado Noé e a sua família para as nuvens, como Ele fez com Elias, e ter segurado eles ali até aplicar o seu juízo. Depois que Ele aplicou o juízo, trazia de novo Noé e a sua família. Mas Ele não fez assim. Pelo contrário, Ele chama Noé, e aí Ele pede que Noé faça o quê? Faça uma arca de tábuas de cipreste. De novo, o que Ele está usando? Madeira, que está presente na criação. Então Deus Ele está dando novamente um recado aqui, que Ele vai cuidar de nós, e Ele vai fazer isso utilizando a sua criação. Então, o primeiro ponto, a primeira maneira que a gente viu é que Deus cuida de nós por meio da sua criação. Segunda maneira é através da lei. E aqui a gente pode até ficar um pouco chocado, né? Porque normalmente há uma tendência de pensar que lei é uma coisa ruim. Às vezes podemos concordar que uma lei pode não ser tão boa, precisamos deixar isso claro também. Mas, de um modo geral, as leis, ainda mais se são vindas de Deus, ela não é algo ruim. Mas há uma tendência de pensar, porque geralmente a gente pensa que a lei, ela limita a gente, ela tira a nossa liberdade, né? Tem pessoas, inclusive, que não se afastam da igreja, não gostam da igreja por causa que eles imaginam que a igreja é um conjunto de não faça isso, não diga isso e assim por diante. Tem muita gente que tem essa visão da igreja. E pensando assim, qual que é o problema? Eles perdem a real dimensão da intenção de Deus ao nos dar a sua lei. Claro que, por um lado, a lei ela quer nos mostrar que nós somos pessoas falhas,
que nós temos que ouvir mais a Deus do que o nosso próprio coração. Então, tem esse lado sim. Mas a lei de Deus é, acima de tudo, cuidado e proteção de Deus. É isso que nós queremos refletir com a lei de Deus. Por exemplo, a mesma lei que nós podemos pensar que tira a nossa liberdade ao dizer assim, não mate. O que ela está fazendo? Ela não está cuidando de nós? Porque quando ela diz para mim, não mate, ela está dizendo para o outro também. E aí Deus está protegendo a minha vida através dessa lei. Então, ao passo que ela me diz um não, ela me protege também. Ao passo que a lei também diz, não difame o próximo, ela também está cuidando da minha honra, do meu bom nome. Então, ao mesmo tempo que ela diz um não, ela me protege, ela cuida de mim. E assim acontece com todos os mandamentos, com toda a lei de Deus. E é inegável, acho que vocês vão concordar também com isso, que quem segue essas orientações certamente colhe os frutos disso. A gente consegue perceber a mão de Deus protegendo e cuidando de nós. Consegue perceber Deus cuidando da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso patrimônio e nos conduzindo por caminhos seguros, quando a gente segue a palavra de Deus. Por isso que nós olhamos para a lei de Deus. Olha como o povo da Bíblia, ele falava a respeito da lei. O Senhor ama o seu povo e protege os que são deles. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Então, o que Deuteronômio está dizendo? O que a lei faz? Ela tira a liberdade? Não. O Senhor Deus ama o seu povo e protege os que são deles. Como? Sentado aprendendo a lei. Então, a lei ela tem esse sentido. Nos proteger, cuidar de nós. Como a gente já refletiu um pouco. Mais um texto. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então a palavra de Deus, seja ela como for, ela tem esse sentido. Iluminar, ela é uma lâmpada para guiar os nossos passos e é uma luz que ilumina o nosso caminho. E cada um pode refletir como a palavra de Deus realmente tem esse sentido na nossa caminhada. E mais um texto ainda. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Olha quanta coisa boa nos é trazida na lei de Deus. Ela é perfeita, nos dá novas forças. Os conselhos que merecem confiança porque dão sabedoria, os ensinos são certos, alegram o coração, são claros e iluminam a nossa mente. Olha quanta coisa boa que a lei, a palavra de Deus, ela tem na nossa vida. Então, bem o contrário, não é um conjunto de não tira a liberdade, mas ela traz proteção e cuidado do nosso Deus em nossa vida. E a terceira maneira, através que Deus cuida de nós, através de pessoas nas suas vocações. Vocês já pararam algum momento para refletir? Por que nem todas as pessoas são marceneiras, eletricistas, pastores, médicos ou enfermeiros? Por que não existe um dom só? Já pararam algum momento para refletir sobre isso? E se fosse um dom só, como é que seria? Se, por exemplo, existissem somente eletricistas, quem iria construir a nossa casa? E se existisse somente pedreiros e serventes, quem queria cuidar de nós quando nós estivéssemos enfermos? E quem que está por detrás disso? É Deus. Ele que dá dons diferentes, porque através desse dom, Ele vai cuidar de nós. Ali a mão de Deus através de pessoas, através dos dons que Ele dá para as pessoas, é Deus cuidando de cada um de nós. E eu quero trazer um exemplo aqui de José, é uma história muito conhecida, No início eu tenho certeza que José não imaginava por que ele estava passando por tudo aquilo.
Por que ele foi jogado num poço pelos próprios irmãos, foi levado para o Egito, uma terra que ele nunca tinha ido, era diferente, não era a sua terra. Até aquele momento ele não estava entendendo. E por que José foi colocado por Deus num posto bem elevado no Egito? Cumprindo a sua vocação, o seu dom. Porque senão milhares de pessoas teriam morrido de fome. A gente conhece a história, né? E Deus poderia ter feito diferente ali também. Ele tinha poder para dar alimento para aquelas pessoas. Ele poderia ter resolvido sozinho. Mas não, e poderia ter feito de forma sobrenatural, né? Mas ele faz diferente. Ele chama uma pessoa, ele faz com que essa pessoa entenda que haverá 7 anos de boas colheitas, que esses 7 anos a comida precisa ser guardada, porque haverá outros 7 anos que não vão colher absolutamente nada. E se não fizesse isso, eles teriam morrido de fome. E porque foi feito, guardaram a comida, aí José salvou milhares de pessoas através da sua vocação. Veja que Deus aqui nessa história, ele não faz nada de forma sobrenatural. Ele escolhe alguém com o seu dom e ele cuida de várias pessoas através do dom de José. Ele chama alguém para cuidar, para ajudar, plantar, colher, guardar em depósitos e colocar à disposição das pessoas. E aqui eu trago uma história também, principalmente quando a gente fala em algo sobrenatural, quando a gente espera ver a ação de Deus apenas no sobrenatural, como é triste essa situação. É uma história do pastor e o pregador no hospital. Certa vez o pastor estava no hospital visitando seu membro e veio um pregador visitar um membro dele. E aí o pregador já chegou na porta, olhou direto para a pessoa que estava deitada e a família e já foi falando para ela: o que você está fazendo aqui? Você não tem fé? É por isso que você está aqui. Você não tem fé que Deus pode te tirar dessa situação de forma sobrenatural? E já foi dizendo isso para ela, né? Eu fico pensando como aquela pessoa deve ter se sentido naquele momento. E foi o que o pastor pensou também. E aí quando o pregador estava saindo do hospital, o pastor foi atrás, os dois desceram no elevador junto. E aí o pastor pediu para ele: viu, me diz uma coisa, o que tu faz quando o teu carro estraga? Aí eu levo no mecânico, né? Ele falou: pois é, tu precisa de pessoas para te ajudar. Tu acha que Deus não pode utilizar pessoas no hospital para ajudar aquela tua membro? E aí fez ele refletir. Ele poderia ter levado consolo, dizendo que Deus estava cuidando dela, daquela membro, através dos médicos, através dos enfermeiros. Mas ele levou o peso para aquela pessoa. Então isso é quando a gente procura só o sobrenatural, a gente acaba vivendo momentos bem tristes, né? E a quarta maneira, agora sim, nós estamos preparados para falar sobre o sobrenatural, né? Porque Deus, como Criador, Ele não está sujeito às leis naturais que Ele mesmo criou. Ele não está debaixo dessas leis naturais, Ele está acima. Então nós não podemos limitar Deus às suas leis. Não podemos limitar Deus também ao nosso pensamento. E a Bíblia, ela está recheada de exemplos onde Deus age sim de forma sobrenatural na vida do seu povo. E qual que é o problema então, quando a gente fala do sobrenatural? É pensar isso aqui, ó. Pensar que Deus só age dessa forma, só no sobrenatural. E pensar que Deus vai agir assim o tempo todo, Ele não age de outra forma, só no sobrenatural. Aqui que está o problema, quando a gente fala disso. Jesus de fato fez muitas coisas sobrenaturais, né? Sabemos que Ele multiplicou pães e peixes, que Ele caminhou sobre a água, ninguém faz isso. E tantas outras coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui. Então de fato, Deus age dessa forma também. Mas a pergunta que eu coloco ali é: Jesus, Ele usou isso como um método de trabalho? Ele fez isso sempre? Toda pessoa que chegou diante de Jesus foi curada. Ninguém mais passou fome nos tempos bíblicos. Ninguém mais teve enfermidade. Todos foram curados. É assim? Não. Nós já vamos falar de algumas coisas também. Qual que era o objetivo de Jesus com os milagres, com as ações sobrenaturais? João deixa muito claro.
Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, qual que era o objetivo dos milagres? Era fazer com que as pessoas soubessem: gente, eu sou o Salvador de vocês, aquele que vocês tanto aguardaram. Então é por isso que Jesus fazia, para convencê-los, para mostrar que ele era o Filho de Deus enviado para salvá-los. Temos como negar. Talvez até vocês, se a gente abrisse para uma conversa agora, a gente poderia ter muitos exemplos aqui de milagres que aconteceram na vida de vocês, milagre na vida de um amigo, de um familiar. Então a gente não pode negar isso. Não é pecado também clamar por um milagre. Quando a gente está com alguma enfermidade, ou nossa família, amigo, não é pecado nenhum clamar que Deus, se for da tua vontade, faça um milagre na vida dessa pessoa. Quando a pessoa está desacreditada aqui, Deus pode agir, se for da vontade dele, de forma milagrosa. Isso precisamos deixar claro. E a própria palavra de Deus deixa isso claro, né? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aqui sim, todos os recursos que a gente tem, talvez possa dizer assim, não tem o que fazer, mas a gente tem uma esperança. Para Deus nada é impossível, e essa esperança ninguém tira. Porém, os milagres, como a gente deve entender os milagres e como não deve entender? Primeiro, eles não acontecem a toda hora. Não podemos esperar a cada momento que o milagre aconteça. O segundo, acho que vocês já ouviram bastante desse: não acontecem com hora marcada. Até coloquei um banner para tentar mostrar para vocês ali: 40 anos de milagres, venha receber o seu milagre hoje às 20 horas. Então eles já combinaram com Deus: 20 horas vai ter o culto, então Deus começa a fazer os milagres. Isso também a palavra de Deus não sustenta. Não existe marcar hora para milagres. Deus não funciona também, a ação de Deus não funciona como o Aladim. O que seria a ação de Deus como o Aladim? Eu faço lá minha oração: Pai nosso que estás no céu, e Deus já pula na frente e fala: sim, meu filho, quais são os seus pedidos? Você tem 3 pedidos. Então a gente muitas vezes é levado a pensar dessa forma, né? Não podemos também dizer que o milagre só aconteceu porque a pessoa não teve fé. Não aconteceu, melhor dizendo. Então, se o milagre não aconteceu na minha vida, é porque eu não tive fé. Isso a palavra de Deus não autoriza a gente dizer. E eu quero trazer um exemplo bem claro sobre isso. Olha o texto, 2 Coríntios 12:8. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, e não tirou o sofrimento. Quem sabe quem escreveu 2 Coríntios? Pode falar quem lembra. Quem é o autor dessa carta? O apóstolo Paulo, né? E nós sabemos quem é o apóstolo Paulo. O cara que escreveu mais de metade do Novo Testamento. O maior missionário que já esteve na história. É difícil a gente pensar que Deus não atendeu o apóstolo Paulo por falta de fé, né? Então como a gente se coloca isso? Deus não faz um milagre na nossa vida por falta de fé? Veja, a palavra de Deus não sustenta isso. E a quinta e última maneira: apesar de todo o cuidado que Deus ele coloca sobre a nossa vida aqui nesse mundo, tudo isso que a gente já falou, essas várias maneiras que Deus age, que a gente não tem dúvida, apesar disso, nós ainda vivemos num mundo caído, afetado pelo pecado. Paulo fala aos Romanos, né? Toda a natureza geme, sofre os impactos do pecado. O mundo foi tomado pelo pecado, e por isso nós também, como filhos de Deus, sofremos isso, como Paulo sofreu. Então, isso quer dizer o quê? Que o sofrimento e a morte fazem parte desse mundo, e vão fazer parte da nossa vida aqui também. Apesar do cuidado que Deus coloca sobre nós todos os dias, nós precisamos passar por isso. E veja, apesar de Deus agir de forma sobrenatural na vida de muitas pessoas, o que aconteceu? Paulo não estava livre de sofrimento. Acabamos de ler isso no texto bíblico. Jó não teve livre de sofrimentos e tragédias. Nós conhecemos a história de Jó.
Apesar disso, Jó ainda precisou passar por isso. Lázaro, mesmo ressuscitado por Jesus, precisou passar pela morte novamente, porque vivia no mundo caído, que sofre os impactos do pecado. Mesmo pessoas com grande fé, como essas pessoas passaram por tanta dificuldade, porque nós vivemos no mundo caído. Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando, nós queremos deixar isso bem claro. E nós podemos cair facilmente diante disso, dessas dificuldades que nós passamos, num que eu digo assim, que é um dos mais falsos pensamentos que nós poderíamos ter. Que Deus cuida de nós até certo ponto, e em determinado momento vai cessar o cuidado de Deus. Nós podemos pensar nisso, e muitas vezes diante de um sofrimento, diante da morte, nós podemos pensar: o cuidado de Deus veio até aqui, daqui em diante cessou, Ele não está cuidando mais de nós. E isso não é verdade pela quinta maneira que Deus cuida de nós, que é através do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia que Deus te ama tanto, que Ele deseja tanto que você esteja eternamente com Ele, que Ele agiu na história, agiu no seu Filho Jesus e continua agindo na nossa vida, continua cuidando de nós também, fisicamente e também espiritualmente da nossa fé. E o Evangelho é a suprema forma de Deus cuidar de nós. Por que ela é suprema? Porque ela traz a notícia que não vale apenas aqui para essa vida. Ali que nós vemos que o cuidado de Deus não termina aqui, ele continua além. Então, ele é o Evangelho que traz essa notícia. Nos lembra que, mesmo quando tudo der errado aqui nesse mundo, nós temos um monte de recurso que Deus utiliza, mas quando tudo isso der errado, quando as paredes não forem suficientes para cuidar de nós acompanhamos o que aconteceu em Rio Bonito, né? As paredes não foram suficientes para cuidar de muita gente ali. Mesmo quando tudo isso acontece, se qualquer outro recurso falhar, o Evangelho, ele jamais vai falhar, ele não falha. E é por isso que o apóstolo Paulo, com essa certeza que ele tinha no seu coração, que mesmo que tudo falhe, todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição, o Evangelho não falha. E ele vai dizer isso no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. E com essas palavras eu quero também concluir a nossa reflexão, e eu quero que vocês levem isso, essa certeza, para a caminhada de cada um de vocês também. Assim escreve o apóstolo Paulo: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, ele responde. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Aí vem o Evangelho. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi o próprio Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Quem pode nos separar do amor de Deus? Essas situações são capazes de nos separar? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é justamente isso que a quinta maneira nos lembra. O Evangelho é isso. Deus, através de Jesus, nos reconciliou com Ele, e nada mais tem o poder de nos separar do Deus Criador de todas as coisas, do Deus da vida, o Deus que nos promete que levar para a casa celestial, quando tudo aqui
acabar, o Evangelho não falha. Aí nós recebemos a coroa da vida eterna e estamos aonde todos nós almejamos estar. Então que Deus realmente assim nos abençoe, que Ele faça com que essas palavras voltem a nós diariamente quando as dificuldades vierem. Lembramos sim, podemos inclusive clamar por um milagre de Deus, mas sempre colocando a vontade dEle acima de nós. E nós sabemos que a vontade dEle é sempre maior do que a nossa. Que Deus realmente assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.